Quando a Dilma falou o que falou em relação ao Michel Temer, emitiu aquela nota falando que ele era um golpista e que a história não esquecerá disso, muita gente aí rude e que tenta de todo jeito calar a voz das mulheres, em especial da Dilma Rousseff, diz que ela deveria ficar calada, que ela abrir a boca para falar isso publicamente agora, atrapalharia a relação de aliança entre o MDB e o Partido dos Trabalhadores, e que o Partido dos Trabalhadores nesse momento precisava do apoio do MDB. E eu disse no meu vídeo aqui, inclusive, que sim, o Partido dos Trabalhadores precisa do apoio do MDB, como precisa de outros apoios também para que a gente consiga consolidar uma aliança dentro da esquerda para derrotar o Bolsonaro inicialmente e depois o bolsonarismo. Porém, a esquerda que combateu o golpe em 2016 não pode esquecer o que o Michel Temer fez. E foi isso que a Dilma Rousseff falou. Eu disse, inclusive, que independente das falas do Temer, o Renan Calheiros e outras figuras relevantes dentro do MDB já tinham se mobilizado dizendo que o apoio ao presidente Lula aconteceria sem chapa do MDB, com chapa do MDB, com apoio do Temer, sem apoio do Temer. E é isso que acabou acontecendo. Segundo o Renan Calheiros, o Partido dos Trabalhadores já tem apoio em pelo menos 11 estados brasileiros. E agora veio a situação também envolvendo o Rio de Janeiro, que criou a aliança Castro-Lula. Bora falar um pouco mais sobre isso, porque tem até deputado bolsonarista que foi enganado aí. Bora lá. Pois bem, meu povo, antes de seguir esse vídeo, eu queria pedir a você que deixasse like no começo do vídeo, porque se deixar lá pro final você esquece. E queria pedir a você também, claro, se você puder colaborar com o nosso canal, seja membro, apoiador. Os membros e apoiadores do canal têm acesso ao WhatsApp, meu WhatsApp pessoal, vocês conversam comigo, na aba comunidade aqui do YouTube. Os membros acessam o link e lá no mural do Apoia-se, os apoiadores do Apoia-se também acessam o link pra gente poder conversar, bater um papo, tirar dúvida. Às vezes eu fico 2 dias, 3 dias, 4 dias fora porque eu tô concentrado, mas eu sempre volto lá e respondo todo mundo, a gente bate um papo diretamente por lá. Então se eu não respondi a você ainda, pode ficar tranquilo que esse final de semana a gente vai bater um papo por lá. Hoje eu tô aqui pra falar um pouco sobre essa aliança que surgiu agora oficialmente no Rio de Janeiro, onde após a convenção do MDB ontem, na última sexta-feira, o MDB do Rio decidiu declarar apoio ao presidente Lula no primeiro turno e ao Cláudio Castro para governador do Rio de Janeiro. Bolsonaristas supostamente foram traídos, como é o caso do Antônio de Paula, aquele que é valentão, que é o pastor que defende que no Rio de Janeiro a gente defende as coisas na bala. Vem Alexandre de Moraes. Vocês lembram aí do vídeo dele, que foi aquele machão todo? E aí quando viu que poderia ser preso, se exaltou, que não é assim, que deveria ter feito. Eu só tenho uma coisa pra dizer pro pastor aí, Antônio de Paula, né? Vigia, crente, para que seus dias sejam prolongados na terra. Busque mansidão, respeito e amor. Jamais a soberba, violência e ignorância, tá? Mas enfim, o MDB do Rio de Janeiro decidiu apoiar o Lula e o Cláudio Castro, e aí o Antônio de Paula, que migrou recentemente pro MDB, disse que se sentiu traído, porque quando ele foi pro MDB, ele disse que foi pro MDB porque o cacique do partido no estado iria apoiar o Bolsonaro, que ele era bolsonarista, só que parece que o combinado saiu diferente, porque na política, né, o que normalmente se coloca na mesa são os interesses, tá? E nem sempre o que é dito em um bastidor, em uma reunião, quando se torna público algum ponto, é confirmado. E a Antônio de Paula teria dito exatamente o seguinte aqui, ó. Antes de me filiar ao MDB, fui na condição de poder apoiar Bolsonaro. E por saber que o Washington Reis, o cacique do MDB no Rio de Janeiro, tem aliança com Bolsonaro. Mas hoje, vou tentar imitar ele falando aqui, né? Na convenção, deliberaram pelo apoio do Lula, depois que saí da reunião. Não pude ficar até o final e depois soube que havia feito esse movimento de apoio a Lula pelas minhas costas. Minha relação com o partido já começa de forma conturbada. E aí ele ligou pro Bolsonaro, né, pra poder dizer pro Mito que eu não sabia, Mito. O meu partido declarou apoio ao Lula, mas só declarou depois que eu saí. Mesmo com o Renan Calheiros falando ali que o PT receberia o apoio do MDB, mesmo com o Eduardo Braga falando, mesmo com o Michel Temer tentando articular o apoio ali ao presidente Lula, eu não sabia, Mito, que o Partido dos Trabalhadores seria apoiado pelo MDB. E aí a gente precisa relembrar aqui o que o Renan Calheiros disse algumas semanas atrás, né? Ele deixou claro que o partido que ele faz parte, o MDB, já tem declarado apoio a Lula em 11 estados brasileiros. Independente de a Simone Tebet ter candidatura ou não ter candidatura, ela se lançou candidata recentemente à presidência da República, com a Mara Gabrilli como vice. A explicação é bem simples. Por que a Mara Gabrilli vai ser candidata a vice, Carlito? Porque ela é senadora com mandato de 8 anos. Então, se ela não for eleita junto com a Simone Tebet, ela vai continuar no mandato de senadora. Então, para ela, assim como para um monte de gente que está se lançando aí candidata a governador por alguns estados,
Não vai mudar muita coisa, porque o mandato de senador da República é um mandato de 8 anos. Ela foi eleita em 2018, então ela tem um mandato aí de pelo menos mais 4 anos, que vai até 1º de janeiro de 2027. E ela, inclusive, junto com a Simone Tebet, né? Simone Tebet teria dito ali que ela é candidata junto com a Mara Gabrilli, que tentaram boicotar elas e que a candidatura delas está sendo lançada porque mulher vota em mulher. E aí eu entendi por que ela votou em favor do impeachment da Dilma Rousseff, porque a Dilma Rousseff era mulher. Ela também é mulher e ela decidiu apoiar um golpe contra uma mulher. Porque é assim que ela imagina que é o mundo perfeito, onde o apoio se deve ser dado ali, independente das circunstâncias. Hoje, inclusive, a gente mergulhou no bolsonarismo, que ela apoiou em 2018 e 2017 também, mas que hoje adota o meme do nunca nem vi. Quando foi isso? E aí tem o apoio do Renan Calheiros, já declarado ao presidente Lula no primeiro turno. Tem o apoio também dos líderes do MDB no Congresso, na Câmara, o Isnaldo Bulhões, e no Senado, o Eduardo Braga, e em outros estados, de pouquinho em pouquinho, vai se tendo aí a declaração de apoio ao Partido dos Trabalhadores. Quando a Dilma publicou a carta, eu preciso frisar isso aqui de novo, muita gente disse que a Dilma não poderia ter publicado aquela carta criticando o Temer, porque isso era um absurdo, que o mais importante nesse momento era derrotar o Bolsonaro e o bolsonarismo. E eu fiz um vídeo aqui dizendo que a gente precisa lembrar do que foi feito. Se você hoje paga um valor absurdo no combustível, se você hoje está passando fome, por exemplo, se você está desempregado, se perdeu o poder de compra com o salário mínimo no país hoje, a culpa disso é do golpe, que foi patrocinado, inclusive, por muitos desses indivíduos que hoje estão declarando o apoio ao Partido dos Trabalhadores. O que a Dilma fez foi aquilo que estava dentro da cabeça e do coração de muita gente. A gente vai aceitar o apoio porque precisamos do pragmatismo, mas a história não vai esquecer o Temer, viu, golpista? Você precisa lembrar o que você fez, você é um golpista. Hoje você está tentando se redimir porque você sabe que em 2016 o que você fez contra mim foi algo ilegal e que levou o Brasil para esse buraco que está hoje e ajudou a eleger o Bolsonaro. Foi isso que a Dilma avisou. E aí muita gente disse que não. O próprio Temer falou, eu quero apoiar a Dilma. Repare, que ele fala meio pesado nos R's, né? Mas como é que eu vou apoiar a presidenta e o Partido dos Trabalhadores, falando meio ali como um personagem do Alberto Roberto ali, do Chico Anísio, sendo que a Dilma está dizendo que eu fui um golpista, e você é um golpista, Temer. Só que a gente entendeu, a gente que é da esquerda, que algumas alianças pragmáticas serão necessárias em 2022. No meu livro, Bora Votar, eu falo sobre isso nas 2 últimas páginas, que eu esperava que em 2022 as alianças de políticos que nunca estiveram do mesmo lado, de partidos que nunca estiveram do mesmo lado, de figuras públicas que devessem se manifestar em relação à política, porque a gente precisaria de um pragmatismo muito similar ao que tinha acontecido em outros lugares do mundo, como nos Estados Unidos, como em alguns países da Europa, para poder derrotar o Bolsonaro e daí começar a derrocada também do bolsonarismo. Então a gente entende, a gente que é da esquerda, pelo menos da esquerda que analisa a política como eu, de forma técnica e não apenas como militante de esquerda, né? Eu sou militante da esquerda também, não escondo isso pra ninguém, porém como cientista político as minhas análises são baseadas também em estratégia. Muita gente pediu para eu falar sobre a esposa do Márcio França sendo indicada ali para ser vice de Haddad. Eu particularmente não concordo com essa indicação. Muita gente está querendo relativizar o porquê dessa indicação, que é importante que essa indicação aconteça, porque a Lúcia França tem relevância no debate público, já foi relevante na direção de alguns fundos ligados ali à parte social, tanto lá em São Vicente, onde o seu esposo foi prefeito, quanto em São Paulo. E para mim é bem simples o que está acontecendo aqui. Um erro de estratégia. É um erro de estratégia. O Márcio França não cedeu nada pro Haddad, tá? Deixa eu explicar pra vocês isso bem rapidinho aqui. O Márcio França estava dizendo ali que não, porque eu tô cedendo pela unidade da esquerda, porque eu tenho mais chance que vencer que o Haddad. O Márcio França praticamente esteve atrás do Haddad em todas as pesquisas, desde que o nome dele, do Boulos, do Tarcísio e do próprio Rodrigo Garcia foram colocados ali em pesquisa. Todas as pesquisas praticamente o Márcio estava ali atrás. O Márcio chegou a ficar atrás de algumas pesquisas, até mesmo do Guilherme Boulos, que é o candidato que em tese teria uma rejeição maior que ele. Porém, com a saída do Datena da corrida para o Senado, a eleição do Senado caiu no colo do Márcio França. Por quê? Porque apesar de ele estar em um partido ligado ao, entre aspas, socialismo, ele é tão ligado aos tucanos, ao PSDB,
lá de São Paulo, que tem muita gente que se diz, entre aspas, conservador ou de direita, que não enxerga o Márcio França como alguém de esquerda, ou não de uma esquerda próxima, por exemplo, ao Lula, próxima ao Haddad, por exemplo. Então o Márcio não se lançou candidato a senador para poder manter a unidade da esquerda. O Márcio se lançou candidato a senador após a saída do Datena, porque o caminho dele ficou facilitado. Aí qualquer pesquisa que você pegar agora, o Márcio França vence a eleição em São Paulo. Só que ele não podia falar, não, agora que o Datena saiu, eu vou me lançar aqui candidato a Senado, boa sorte, Haddad. Aí ele não pode falar isso por um motivo simples. Existem interesses do partido, existe interesse das alianças também, alguns partidos que estão formando a federação lá com o Partido dos Trabalhadores, que não é o caso do MDB, alguns partidos que estão compondo a aliança do Partido dos Trabalhadores, tentaram ali cutucar também essa vaguinha que acabou indo para o PSB, e aí o Márcio vai e faz o quê? O discurso que um político tem de fazer. Olha, estou abrindo mão aqui da corrida para o governo, em nome da aliança, da unidade da esquerda, e vou fazer essa força de liderar as pesquisas aqui para o cargo de senador e estar em segundo e terceiro lugar na pesquisa para governador. Então, entre esses dois, eu vou fazer o esforço de me lançar candidato a senador. Vou me esforçar aqui, porque mesmo as pesquisas mostrando que eu estou liderando aqui e dizendo que eu não tinha chance para ser eleito no primeiro turno como governador, eu vou fazer isso pela unidade da esquerda. E não é. O nome, inclusive, do Juliano Medeiros chegou a ser cogitado como vice-candidato na chapa do Haddad. Eu sabia que não aconteceria, porque o Partido dos Trabalhadores sabe que existe, lamentavelmente, uma certa resistência ainda ao PSOL em São Paulo, no todo, né, no estado de São Paulo como todo. Pode até ter uma redução menor, uma resistência menor, melhor dizendo, na capital, mas no estado como todo existe uma resistência grande ainda à imagem do Guilherme Boulos e à imagem do pessoal que foi tanto atacada ali durante anos e anos e anos pelas figuras ligadas à direita chucra de São Paulo. E aí essa indicação para mim da Lúcia é basicamente um erro de cálculo do Partido dos Trabalhadores. Tanto que o próprio Haddad não queria o nome dela, mas segundo interlocutores, a aliança surgiu porque o Carlos Siqueira, presidente do PSB, exigiu. E aí é onde eu volto a falar sobre o limite do pragmatismo. Porque o Partido dos Trabalhadores não teria a necessidade de ceder a vaga de vice para a Lúcia França, porque já cedeu a vaga de vice à presidência da República, já está apoiando a candidatura do Márcio França ao Senado, está apoiando o nome do Freixo no Rio de Janeiro. Para mim, isso aí foi uma falta de negociação e uma falta de pulso do PT paulista. Falar, não, peraí, a gente cedeu no Pernambuco, a gente cedeu aqui, a gente cedeu no Rio de Janeiro, a gente não vai ceder nessa questão. A gente quer trazer alguém, por exemplo, da federação ou alguma outra pessoa que possa agregar mais que a Lúcia. Mas, infelizmente, o Partido dos Trabalhadores não teve esse pulso para fazer isso. E agora tem aí o apoio do MDB. A eleição do Lula no primeiro turno é uma realidade, mas não é tão fácil quanto muita gente imagina. O Bolsonaro vai crescer um pouco por causa do auxílio emergencial. Eu fiz uma perspectiva ali de um crescimento que oscila entre 2 e 3 pontos no que ele tem hoje, mas pode chegar até 5, dependendo da metodologia da pesquisa. E a gente já tem visto ali que tem acontecido mesmo em alguns lugares o crescimento do Bolsonaro de 1 ponto, 2 pontos. Para mim, isso é até 3 pontos, para mim é dentro da margem de erro. Tanto para ele crescer quanto para cair, tanto ele quanto o Lula. Crescendo entre 2% e 3%, ou caindo entre 2% e 3%, para mim é estabilidade. Ele está dentro da margem de erro. Agora, se o crescimento ultrapassar 5 pontos, aí a gente vai ver sim que teve um impacto desses auxílios. Só que o povo brasileiro não é burro. As pessoas que recebem R$600 quando vão no supermercado, lembram quanto é que tá o quilo do feijão, o quilo do arroz, o quilo do charque, quanto é que tá o pacote de leite, quanto é que tá o quilo do açúcar, o quilo do café, o pacote do café, né, melhor dizendo. Então, pode até pegar esse dinheiro agora, mas no dia 2 de outubro a tendência é que vote no presidente Lula. Então comenta aquilo que você acha dessa situação toda aí, dessa, entre aspas, traição do MDB do Rio de Janeiro ao Bolsonaro e o apoio ao Lula. E se vocês acreditam realmente que o Otônio de Paula foi enganado. Se ele foi traído, eu no lugar dele, como forma de protesto, não seria candidato a nada. E como eles têm certeza que o presidente Bolsonaro vai vencer a eleição, eu falaria, presidente, não serei candidato a nada. E em troca, quando o senhor for reeleito, o senhor me dá um ministério, uma secretaria, para que eu mostre lealdade a você. É uma grande balela. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas se vocês puderem. Se inscrevam no canal, deixa like, me sigam nas plataformas digitais. Esse vídeo está publicado lá na nossa página do Facebook. Se você ainda não segue a gente lá, siga a gente lá por gentileza. E como eu sempre digo aqui no final de cada vídeo, cabeça vazia é oficina para Bolsonaro.